do santuário aqui, hoje sendo a primeira live no santuário. Nós tivemos então os cultos presenciais e agora o nosso culto de oração direto do santuário junto com os irmãos, não mais gravando lá em nossa casa. Então, desde já, nós agradecemos a presença de todos os irmãos, aqueles que estão pelo Instagram e aqueles que estão pelo Facebook. Queremos então agradecer a todos. Assim como é a primeira live, então pedimos aos irmãos que a primeira no santuário, então pedimos aos irmãos que aqueles que estiverem encontrando dificuldade, pode colocar aí que a gente vai então junto com o irmão Adriano e o irmão Renato consertando então o que houver aí de pendência. Mas desde já quero chamar você à oração para que a gente possa iniciar esse trabalho aí orando ao Senhor, intercedendo a Ele para que Ele possa continuar aí trabalhando no meio da sua igreja. Então vamos orar. Bendito Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa de oração, junto com os nossos irmãos que estão espalhados agora, mas estão nos vendo e ouvindo de maneira muito especial, Senhor. Te pedimos que o Senhor continue trabalhando, ajudando, continue, ó Deus, aí amparando a cada um segundo a tua vontade. E assim, ó Deus, o Senhor que conhece os corações, o Senhor que conhece o desejo mais íntimo do ser humano, que o Senhor possa contemplar a cada um nesse momento, de maneira que todos possam aí, ó Deus, sentir a presença do Espírito Santo, e assim o Senhor possa contemplar os pedidos que são colocados diante do teu altar. Assim, ó Deus, pedimos também que o Senhor continue nos dirigindo em todos os momentos da nossa vida e nos dando assim sabedoria do alto, assim como também inspiração da tua palavra. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nos sentimos mais uma vez alegres em poder estar com você agora à noite. Quero lhe chamar a atenção agora para que a gente possa fazer a leitura do texto sagrado. Depois dessa leitura, nós hoje não temos então aquela tela que a gente tinha nas outras lives, que ajudava bastante na transmissão de alguns vídeos. Hoje a gente não tem, até porque está sendo tudo montado ainda. Então, nós teremos a leitura da palavra e após nós teremos aí um breve hino para que a gente continue nesse momento assim inspirativo de louvor. Então, eu quero te convidar para que a gente faça a leitura do texto de Provérbios, capítulo 17. E aí, como a gente não tem projeção agora à noite, eu gostaria que você pudesse aí junto à sua Bíblia fazer então essa leitura junto comigo. E eu gostaria que você pudesse então estar aí acompanhando a leitura. Vamos todos juntos? Eu tenho aqui alguns irmãos já visualizando, já estou conseguindo visualizar alguns irmãos. E então, já eu então falo dos irmãos que estão conectados conosco. Então vamos lá. A leitura do texto sagrado que diz o seguinte: Provérbios 17, aí eu quero ler do verso 1 até o verso 6, que diz assim: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata,
e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. O malfacejo atenta para o lábio iníquo, e o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Verso 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Eu quero aqui parar no verso 6, até porque este salmo, aliás, esse texto de Provérbios 17, é um texto que nos traz várias instruções, mas eu quero parar aqui no verso 6, para que a gente possa, daqui a pouco, comentar e assim a gente trabalhar esse texto agora à noite, junto com os pedidos de oração. Nós temos aí o irmão Edinaldo, nós temos a irmã Nazilde, a irmã Fabiana, Remígio, a irmã Dacilene, temos também a irmã Graciete, temos o irmão José Roberto, temos aí alguns irmãos que estão conectados no Facebook, pelo Instagram. Deixa eu ver se eu consigo visualizar. Não estou ainda conseguindo visualizar pelo Instagram, mas já eu então visualizo. Então, vamos lá. Vamos ouvir então um hino aí, para que a gente dê prosseguimento a esse momento aí inspirativo. Gostaria então de convocar você para que a gente pudesse aqui fazer alguns pedidos de oração. A irmã Sandra Cátia está aí comentando que não estamos sozinhos, Deus está presente conosco, e é verdade. Eu quero então convocar você a gente fazer alguns pedidos aqui de oração, ao mesmo tempo que eu peço para que alguém me auxilie aqui. O meu Instagram eu não consigo visualizar quem está pelo meu Instagram. Dá uma olhadinha aqui. E eu gostaria então de chamar a sua atenção para que a gente pudesse orar em favor de Alexandro. Alexandro é primo da irmã Claudeci Santana, e ele vem enfrentando alguns momentos difíceis de saúde. Então devemos estar orando em favor dele.
Também temos aqui a nossa amiga Ilana, que é uma amiga de infância, e eu trago este nome para que a gente possa orar por ela, que a igreja possa clamar também pela amiga Ilana. Ela foi criada junto conosco e no colégio, né? Período de colégio, de adolescência, e hoje ela vem enfrentando um câncer de mama e carece das nossas orações, das nossas intercessões. Então façamos aí uma corrente de oração. Gostaria que você pudesse levar em consideração, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está nos ouvindo agora, possamos fazer uma corrente de oração em favor de Alexandro, em favor de Ilana. Assim como também, vai anotando aí os nomes, assim como também gostaria que você pudesse colocar aí em seus momentos aí já de oração, a família do saudoso irmão Cosmo e da irmã Noemi, que veio a falecer. A irmã Noemi era viúva, estava morando ali no Rio de Janeiro e veio a falecer subitamente ontem, e hoje foi o seu sepultamento. A irmã Noemi, Noemi, né? A irmã Noemi, ela foi membro desta igreja. Eu ainda tive a oportunidade de conhecer na infância, assim como o irmão Cosmo e toda a família, a irmã Leni, aquela família que sempre foi muito dedicada a PIB Moreno. Então, nós aqui somos solidários, tanto na dor como também nos momentos de oração. Gostaria que você pudesse colocar aí esta família enlutada, para que o Senhor console, mesmo sabendo que tanto o irmão Cosmo como a irmã Noemi, eles estão desfrutando da glória, servos fiéis, sempre abundantes, presentes e fiéis no trabalho do Senhor. Então, que o Senhor continue aí trabalhando e confortando agora esta família tão querida da nossa igreja que está enlutada. Assim como também devemos estar orando em favor de todos aqueles que vêm enfrentando momentos aí de doença, e muito especial em favor Graça vem também enfrentando, lutando aí, e devemos estar orando em favor de Graça Virgínio, né? Do irmão Virgínio. Assim como também devemos estar orando em favor daqueles que estão enfermos, seja qual for a enfermidade nesse momento, possamos agora, nesse instante, colocar os seus nomes, abrindo espaço agora na nossa agenda e colocando os nomes dos amados irmãos, para que a gente possa agora levar ao trono da graça junto com os irmãos. Então eu lhe convido a gente apresentar esses nomes pedidos, e aqui também vem pedindo, né, vem um pedido de oração em favor da irmã Simone, né? A irmã Sandra Cátia vem apresentando a irmã Simone, assim como também há agradecimento. A irmã Elaine Joaquina está agradecendo a Deus pelo emprego que conseguiu, glória a Deus por isso. Assim como também nós estamos colocando o nome aqui da irmã Zezé, viúva também, e essa Zezé é vó de Laiane. Desculpe, pensei que era a irmã Zezé, mas devemos colocar a irmã Zezé, que também estava bastante enferma, a irmã Zezé Trajano, não é? E essa aqui, Zezé, é vó de Laiane. Então vem um pedido direto da irmã Nalvinha. Então eu quero, nesse instante, levar ao trono de graça. Não sei se há pedidos pelo Facebook, deixe eu olhar aqui.
Então vamos levar então ao trono de graças junto com os amados irmãos que estão agora pelo Face e pelo Instagram. E aqui no santuário está, além dos irmãos Renato e o irmão Adriano, está também o irmão Daniel, que possivelmente nas nossas outras lives e no culto de domingo ele estará dando suporte e auxílio nos hinos, na regência aí na nossa igreja. Então vamos orar, porque a oração de fato é poder na vida dos crentes, porque entramos direto em contato aí com a presença de Deus, o diálogo com Deus. Então vamos orar. Deus bendito e Senhor, mais uma vez estamos aqui na tua casa de oração, junto com os nossos irmãos, e clamando ao Senhor por estes nomes que agora foram apresentados e aqueles que estão sendo apresentados respectivamente em cada lar, em cada pessoa, cada coração nesse instante. Te apresentamos, ó Deus, porque entendemos que o Senhor é Deus por excelência das nossas vidas e Deus que cuida de nós. Assim, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, nós te apresentamos estes enfermos, para que o Senhor, que é dono de fato de toda a autoridade, dono de toda a ciência, o Senhor que conhece todas as enfermidades na íntegra e pode curar de fato todas as enfermidades, assim, ó Deus, nós oramos ao Senhor e apresentamos ao Senhor por todos estes que estão aqui apresentados e aqueles que estão sendo apresentados agora através dos vários irmãos que estão espalhados, nos ouvindo e escutando, nos vendo através dessa live. Em nome do Senhor Jesus, eu gostaria, ó Deus, que o Senhor pudesse então sarar estas enfermidades. Eu gostaria, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, que essas enfermidades fossem então saradas pelo teu poder, para que os nossos irmãos, amigos, possam então ser curados e sentir o poder de Deus, a oração da igreja presente na vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Assim também te apresentamos, ó Deus, os lares aflitos, os lares oprimidos, os lares que estão nesse momento, ó Deus, em contendas, discórdias, em desarmonia. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, te apresentamos esses lares para que haja libertação e salvação. Assim também te apresentamos os lares que estão enfrentando o desemprego, a fome, a situação difícil. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos, ó Deus, misericórdia para estas famílias, para esses lares, de maneira que esses lares possam clamar ao teu Filho e ver então a resposta do emprego, a resposta da solução para as suas vidas. Em nome do Senhor Jesus, te apresentamos então a tua igreja local e pedimos, ó Deus, que a tua igreja continue na presença do Senhor e não desista, seja qual for os momentos difíceis, a tua igreja permaneça firme e constante, abundante na obra do Senhor. Assim, ó Deus, que haja despertamento para oração, despertamento para a leitura da palavra, despertamento, ó Deus, para enxergar aonde o diabo está trabalhando e enxergar então a ação de Deus livrando e socorrendo, e assim, ó Deus, os teus anjos que estão acampados para proteger e nos livrar de todo mal. Faz então, ó Deus, com que a tua igreja abra os olhos e veja o plano espiritual e perceba o trabalhar do Altíssimo, perceba então o mover do teu Espírito. Assim que a tua igreja continue, ó Deus, sendo ajudada pelo teu Espírito, e que o Senhor continue aí fortalecendo os fiéis na terra, para que os fiéis não caiam, nem vacilem, nem desanimem, mas continuem firmes e constantes, e então possam vencer
os dias difíceis e assim glorificar o bendito nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, confiado em Jesus Cristo, o nome sobre todo nome, hoje e para sempre. Amém. Então, eu creio aí que muitos dos nossos irmãos que estão aí nos acompanhando devem ter também colocado seus pedidos de oração. Assim que for surgindo novos pedidos de oração aqui, a gente vai então sinalizando e apresentando. Agora eu quero também aqui, além do pedido da irmã, do agradecimento da irmã Elaine, quero também aqui apresentar os agradecimentos pelos anos de vida alcançados da irmã Solange Noleto. A irmã Solange completou ano domingo passado e está aí de idade nova. Nós falamos domingo e mais uma vez estamos aqui no culto de oração apresentando a irmã Solange. Assim como todos os irmãos que estão aniversariando durante esta semana até o próximo domingo, onde então podemos fazer a referência dos amados irmãos. Mas agora eu gostaria de convocar você para que a gente possa aí juntos meditar sobre a palavra de Deus. E nesta palavra eu creio plenamente que o Senhor aí falará contigo, falará ao teu coração. E eu estou aqui acompanhando pelo Instagram. Me parece que o Instagram parou, não? Não? Está funcionando o Instagram normal? Ok? Então, vamos lá. Eu quero trabalhar com você o texto de Provérbios, capítulo 17, mas eu quero justamente fazer ênfase aqui ao verso 6 do capítulo 17. Este verso 6, ele é bastante interessante na instrução quanto a pais e filhos e também a coroa ou aí a recompensa dos que já chegaram à velhice. O texto de Provérbios então nos mostra a grandeza de Deus, que é aí no capítulo 17 a gente vê a grandeza de Deus sendo trabalhada na vida do povo de Deus, e muito especial agora aqui no verso 6, nós encontramos então aí o texto nos falando sobre a coroa dos velhos. E ele diz assim, vamos repetir para os que entraram depois da leitura bíblica. O verso 6 diz: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, ou seja, as gerações, e a glória dos filhos são os pais. E é justamente aí que eu quero trabalhar, para que a gente possa ter um entendimento na noite de hoje, que é um momento de oração, para que a gente continue orando aí em favor das famílias, em favor dos pais e filhos, em favor desses momentos aí que estamos enfrentando, tanto de pandemia, como também momentos difíceis familiares. E como a igreja sempre orou pelas famílias para que haja nas famílias, então, salvação, para que haja livramento, para que haja aí uma intervenção da parte de Deus, continuaremos nesta mesma luta, orando, clamando e aí pregando a palavra, para que haja então conversão, haja então entendimento de que a palavra de Deus, ela é boa, ela é justa, perfeita, e que na verdade vem para a iluminar, salvar, corrigir, ampliar todas as famílias que derem lugar à palavra de Deus. Não é em vão que o próprio texto bíblico diz que um só, ouvindo a palavra de Deus e se convertendo, levando para a sua casa, tanto salva a ele mesmo, como salva também aquele que está dentro da casa. Então
Então, diante disso, nós temos aí uma palavra ampla, que vem nos movendo a verificar o poder da palavra de Deus, transformando o ambiente ou aquele lar. E é aí justamente que o texto de Provérbios, em sua sabedoria, nos diz que a coroa dos velhos é justamente os filhos dos filhos. O que, na verdade, ele está aqui dizendo, que anteriormente ele fala, que é melhor comer um bocado, um pouquinho, tranquilo, do que comer muito e esse muito ser atribulado. É melhor comer pouco e estar em paz do que comer muito e estar atribulado. Ele faz aí esta associação dizendo que a riqueza ou a fartura não é sinônimo, então, de felicidade. Ele está dizendo que o sinônimo de felicidade é aquele que descansa, que repousa, que espera, que confia, que entrega o seu caminho ao Senhor e dele espera, então, pela resposta ou recompensa. E aí o texto nos mostra que o sábio é este, que espera e confia em Deus, e não aquele que ajunta tesouros para desfrutar dos seus tesouros. Ele diz que este, de fato, não é o verdadeiro sábio. E então, dentro desse mesmo propósito de sabedoria, ele diz que aqueles que esperam no Senhor, então serão coroados com filhos e filhas que lhe darão, então, propósito, que lhe darão orgulho, que lhe darão continuidade da promessa de Deus. Isso é muito importante, irmãos, porque a palavra de Deus diz que o Senhor visita até a 4ª geração daqueles que o aborrecem. Imagine, então, quantas gerações futuras o Senhor visita daqueles que servem a Ele. Inúmeras gerações. O Senhor vai de encontro aos nossos bisnetos, tataranetos, tatataranetos, e assim dá sequência. O Senhor dá sequência à sua promessa. Há muitas mulheres de oração, muitos homens de oração, que fizeram então ali da sua vida momentos bem singulares de oração, confiando em Deus, entregando seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos. E quantos deles hoje estão convertidos, estão pregando o Evangelho, estão cantando, estão fazendo aí a árvore dar muitos frutos, e esta árvore gerando frutos bons, para que se veja na terra o poder da oração de alguém lá atrás, daquele que nem vivo está mais, daquele que nem está mais conosco, mas que, na verdade, o Senhor o honrou, de maneira que o Senhor visitou todos aqueles que foram apresentados em oração pelo seu servo, pela sua serva. E é diante disso que eu quero que você perceba isto na noite de hoje. O quanto é importante a fidelidade a Deus e esperarmos em Deus. Não importa a circunstância ou o que você está presenciando através dos seus olhos para o momento. Mas o que o texto está dizendo é que nós, por meio da fé, então confiamos que o Senhor cuida de nós e cuidará da nossa prole. O Senhor continuará cuidando dos filhos da nossa prole. E é com isso que o texto bíblico fala, com isso o texto bíblico está falando da fidelidade de Deus, ao mesmo tempo que nos mostra a fidelidade dos filhos de Deus. E assim, os que esperam pelo Senhor renovarão as suas forças, voarão como águia, serão fortes, terão visões, terão então a força do Espírito para suportar as aflições, ao mesmo tempo que também verão a resposta do seu Deus. Então nada será em vão. Todas as suas orações,
as suas buscas, as suas entregas, as suas renúncias, tudo que você está fazendo está diante do trono da graça de Deus, está diante do Deus vivo de Israel. Ele está olhando e está sabendo o que faz e o que vai fazer. Então, o texto de Provérbios nos dá esse entendimento. O texto de Provérbios nos faz então perceber que mesmo velhos, mesmo em idade avançada, o Senhor continuará, é um processo contínuo, sem fim, continuará cuidando da nossa geração, dos nossos filhos, dos nossos netos. Isso nos garante então, irmãos, sabemos que vale então servir a Deus, que vale então confiar em Deus, que vale chorar na presença de Deus, que vale sorrir na presença de Deus, que vale então entregar tudo o que nós temos e somos na sua presença, confiando e sabendo que Ele cuidará tanto de nós como de todos aqueles que são nossos, que nasceram das nossas entranhas e formaram então a nossa prole, a nossa geração. E aí com isso eu quero lhe dizer da importância de você continuar fiel ao Senhor, porque o Senhor cuida dos teus. Ah, pastor, mas tem um filho meu rebelde, tem um filho meu que está fora do evangelho, tem uma filha minha que está aí muito rebelde, está fora do evangelho, está me fazendo vergonha. Ô irmão, confia no Senhor, porque o Deus que cremos é Deus do impossível. Ele é Senhor dos senhores. Ele convence o homem do pecado e do juízo, converte o homem com uma só palavra e faz com que eles se tornem filhos de Deus, restaurados pelo sangue do Cordeiro. Perceba então que Deus tem poder para tudo, irmão. Deus tem autoridade para o que Ele quiser fazer, até o último suspiro, meu irmão. Deus está ali para ouvir da boca daquele que pode clamar e pedir a Deus misericórdia. Não esqueça do ladrão da cruz. Nos últimos momentos da vida dele, ali ao lado da cruz, pediu misericórdia e alcançou misericórdia. Lembrem também que muitos foram mortos naquele momento em que Jesus estava no seu ministério. Alguns mortos pela doença, alguns que foram ali executados pela própria morte por meio da enfermidade. Mas lembre que a autoridade de Jesus fez com que estes que foram mortos pudessem então viver. Aqueles que estavam mortos passaram a ganhar vida. Então eu estou apresentando a você o Deus por excelência, o Senhor da ressurreição, o Senhor da cura, o Senhor das causas impossíveis, o Senhor da libertação. Então, perceba que ele está dizendo que aqueles que esperam no Senhor terão aí como coroa, como presente, em que o Senhor continuará trabalhando e cuidando dos nossos. Isto é muito importante, porque mesmo depois de morto, assim o Senhor continuará honrando com a sua palavra a sua presença e continuará honrando com a sua promessa. Então, isso nos move a ver o quanto é necessário que continuemos fiéis ao Senhor, confiando nele, independentemente da nossa idade, independentemente dos cabelos brancos, independentemente se tem 10 anos de idade, se tem 80, 90, 100 anos. Independentemente da idade, o Senhor nos mostra que Ele nos coroará com a sua presença indispensável e poderosa na vida dos nossos
dos filhos e das gerações que haverão de se formar diante de nós. Assim, eu quero que você também observe a importância também aqui dos pais. É importante a gente observar numa geração muito rebelde principalmente com os seus pais, e então rebelde diante do Pai maior, que é Deus, o Pai eterno. Então nós estamos enfrentando uma geração de crianças, adolescentes, jovens, muito rebeldes. Não resta dúvida que para toda regra existem as exceções. Existem filhos muito bons, filhas muito direitas e aí obedientes, que respeitam e honram os seus pais. Como também nós estamos vendo aí muitos filhos rebeldes. E é diante disso que o texto está dizendo que não haverá continuação de cuidado, de promessa para filho rebelde, para filho que não está aí também dentro do propósito de Deus. E é interessante a gente observar que aí há um elo forte de pais e filhos, e que Deus, na verdade, está colocando aí como princípio de sabedoria a obediência mútua, para que haja aí uma continuação perpétua da parte de Deus entre pais e filhos. E é importante que os filhos possam perceber que, honrando seu pai e a sua mãe, eles serão abençoados e benditos. Filhos que não honram seu pai e a sua mãe terão graves problemas com relação a esta vida. Por quê? Porque a ordem e os fatores daquilo que foi estabelecido é honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. E como é que se prolonga os dias na terra? Deus vai acrescentando os anos à medida que nos acrescenta os livramentos, nos acrescenta as bênçãos sobre a nossa vida, nos acrescenta a prosperidade, nos acrescenta a saúde, nos acrescenta a paz, a consciência tranquila, vai nos acrescentando então tudo aquilo que precisamos para o nosso viver, e o viver bem, um viver saudável. Então, eu quero te convidar, filhos, para que você perceba que, honrando seu pai e a sua mãe, você dará continuidade às bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Agora é interessante também a gente dizer aqui que tem muitos pais que também não honram os seus filhos. Tem muitos pais que não fazem valer os bons filhos que têm. E aí a gente também abre o parênteses para dizer que os pais que querem bons filhos, mas não são bons pais, estão no caminho errado. Vocês devem ser exemplo, devem ter atitude para que os vossos filhos possam se espelhar e ver em você a resposta, o ambiente de crescimento, o trabalhar de Deus na sua vida. Então, pais rebeldes, pais irreverentes, pais soberbos, pais gananciosos, como pode então ter filhos que possam ser exemplos? Pode aí ser uma exceção, um ou outro, mas na maioria haverá então dificuldade com relação a isso. Por quê? Porque cai então no adágio popular, que é muito conhecido, que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, recentemente já foi dito em uma certa pesquisa, em uma revista muito importante, que diz o seguinte: quanto maior exigente os pais,
mais terão filhos responsáveis e filhos competentes. Quanto maior a exigência dos pais, então haverá conserto e então ensinamento. Isto é importante a gente observar, porque a exigência ali, o entendimento da correção, faz então uma moldura pelo qual as crianças vão crescendo e sendo ensinadas, e quando chegar à fase adulta, então compreenderão tudo aquilo que lhe foi ensinado. Ainda que se desvie, ainda que não queiram seguir, mas dentro deles estará a raiz do ensino, o fundamento daquilo que lhe foi passado. Assim, irmãos, teremos a consciência tranquila e os pais não sofrerão com suas consciências pesadas, porque passaram o que é certo, mesmo debaixo da exigência, mesmo debaixo ali da competência do ensino. Então, pais e filhos devem estar debaixo aí da obediência e da palavra de Deus. Quero na noite de hoje apresentar os pais e os filhos para que sejam de fato a coroa dos anciãos, para que seja de fato aí a resposta da oração da sua igreja, para que de fato a gente tenha então aí muitas famílias abençoadas, muitas famílias esperançosas na salvação dos seus filhos, na purificação deles, na resposta do Senhor, dando continuidade para salvar, e que estes filhos se convertam, assim como vice-versa. Muitos filhos que são grandes homens de Deus, mulheres de Deus, e que possam ver seus pais convertidos e salvos e obedientes para a glória do Altíssimo. Então, o texto de Provérbios nos convida a ver hoje a sabedoria que está na obediência, tanto dos pais como dos filhos, ao mesmo tempo que nos mostra que o Senhor está presente, trabalhando, constante, e a sua promessa é viva e eficaz. Assim, irmãos, eu creio plenamente na noite de hoje que Deus trouxe essa palavra para você que está aí, às vezes, muitas vezes, pela madrugada, orando e chorando, tanto o filho pelo seu pai ou a sua mãe, como a mãe pelo seu filho, ou o pai pelo seu filho, pela sua filha. Eu creio que Deus está no comando de todas as coisas. Então, hoje à noite, eu quero junto com você aqui apresentar teus pais e quero aqui apresentar teus filhos. Vamos à presença de Deus agora? Vamos orar? Clama ao Senhor agora aí, você que está sem força, você que às vezes já disse que já desistiu, não desista, porque aquele que tem cuidado de nós não desiste de nós. Aquele que é o Senhor de todas as coisas não desistiu da sua igreja. Então, crie força, bom ânimo, vigor aí na palavra, encontra refúgio na oração para continuar orando pelo teu filho, orando pela tua mãe, orando pelo teu pai e continuando aí no fervor da esperança, porque Deus vai com certeza se manifestar, e quando Ele se manifestar no tempo oportuno, verás a glória de Deus, a promessa de Deus estabelecida para cada um de nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos move a ver que o Senhor é Senhor de continuidade, é o Senhor que está presente no meio das famílias e está presente para fazer as obras necessárias de transformação, salvação e mudança de atitude. Assim, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, te apresentamos as famílias nesse momento, famílias que estão, ó Deus, agora clamando, seja filhos, sejam pais, que estão clamando agora, intercedendo ao Senhor por entes queridos, pessoas queridas da sua família.
te apresentamos eles agora e pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa contemplar cada pedido neste momento e cada um possa ver o poder de Deus, a glória de Deus se manifestando de forma extraordinária, e que cada um continue firme e constante, não desanime, mas antes continue crendo no poder de Deus, continue orando e confiando, porque Deus proverá todas as coisas. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, e assim nós pedimos as tuas bênçãos sobre toda a tua igreja, sobre todos os nossos irmãos e amigos que estão nos vendo e ouvindo nesse momento. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fica com Deus e te aguardamos no culto de domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, e à noite, aqui no santuário, culto também presencial às 19 horas. Continua aí durante a semana orando para que Deus continue trabalhando na vida dos teus. E assim também quero te dizer que é muito importante que você coloque o seu nome ou o nome de pessoas convidadas na lista do grupo amanhã, que será aberto para que a gente possa ter noção do controle interno daqueles que vêm para o culto ou os cultos presenciais, tanto do domingo às 10 horas, como também do domingo às 19 horas. Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.